Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui com vocês no nosso webinar da Faculdade para o Mundo Real. A gente vai falar aqui hoje, né, das competências do futuro e sobre essa entrada consistente no mercado de trabalho. Estou super feliz mesmo de estar aqui com vocês. Eu sou a Júlia e essa aqui é uma iniciativa da FIRST. Para quem ainda não ouviu falar sobre a FIRST, e esse aqui está sendo o primeiro contato, nós somos uma iniciativa da Falcone, somos uma Learning Tech. E a Falcone é uma consultoria, né, referência já no mundo inteiro, conhecida internacionalmente, atua tanto em grandes empresas aqui no Brasil como fora, e a partir disso, a partir de todo esse conhecimento e trazendo resultados exponenciais para diversas organizações, fundou aqui de dentro da Falcone a FIRST. E a FIRST vem para não ser só uma escola de negócios ou uma escola de liderança. A gente vem para acelerar as pessoas no ambiente de trabalho, né, na vida profissional, na vida pessoal. A gente vem para acelerar o potencial e aumentar mesmo esse potencial humano de cada um aqui. Então, estamos aqui com uma proposta, né, de revolucionar o aprendizado. Esse é o nosso propósito aqui dentro da FIRST, e sejam muito bem-vindos, né? Bem-vindos e bem-vindas para todo mundo que está tendo aí esse primeiro contato aqui com a FIRST agora. E hoje aqui a gente está num momento super especial. A gente está num momento de celebrar a entrada da FIRST com essa contribuição de acelerar pessoas numa entrada aqui num novo momento de vida. A gente está falando da FIRST atuar agora no público que está querendo começar agora, né, a vida profissional, começando agora a entrada no mercado de trabalho e buscando uma entrada consistente no mercado. Então, a gente está falando de quem está saindo da faculdade e acessando aí o primeiro emprego, ou para quem está também recomeçando esse momento de vida. Quem está recomeçando e entrando novamente no mercado de trabalho. A gente também está falando desse público. E então, estamos falando hoje do lançamento de um novo programa. A gente está falando do lançamento do First Job. Então, realmente, a felicidade é enorme da gente estar aqui nesse momento. E para esse momento tão especial, não tinha como a gente não trazer pessoas extraordinárias. Então, a gente está trazendo aqui 4 convidados muito, muito especiais. Vou trazer eles para cá, para a sala, para eles já se apresentarem. Mas a gente está aqui com a Joyce Garcia, a gente está com o Vitor Alho e a gente está com o Vitor Feitosa. Então, já que são tantos Vítores aí, a gente vai ficar só de Feitosa para o Vitor Feitosa, que é a forma como a gente já está acostumado. E vocês devem estar se perguntando, né? Quem que é o outro convidado especial? E eu diria que é o mais especial de todos. E olha que a gente está falando de gente muito especial aqui que eu já apresentei. Mas o quarto convidado e convidada é você que está assistindo a gente. Porque todos os detalhes aqui desse momento e dessa webinar foram pensados e desenhados para você que está nos assistindo e por você. Então, o nosso convite é de viver intensamente e mergulhar com a gente nessa próxima hora aqui juntos, para a gente falar da sua carreira, dos seus medos e de como entrar nesse mercado de uma forma consistente. Estamos aqui por vocês e para vocês, então o convite é para vocês ficarem muito à vontade no chat. A gente já tem um link direto, né, para vocês fazerem as perguntas, então vai surgir aqui no chat também esse link, e lá a gente vai ter as perguntas mais votadas. Mas, além disso, fiquem muito à vontade mesmo. Fiquem no sofá da casa de vocês, aqui, batendo esse papo com a gente e comentando aqui no chat o que vocês estão achando, trazendo opinião, trazendo dúvidas. Esse papo é todo nosso. E já vou explicando um pouquinho como que a gente vai funcionar, né? Então, a gente tem algumas perguntas que a gente já coletou com vocês, que seriam legais aqui da gente conversar, que vocês teriam mais curiosidade. A gente já trouxe elas para a conversa. Mas, além disso, a gente também acrescenta novas perguntas. Então, podem mesmo mandar aí no link, que a gente vai ver a mais votada. E aí, a gente já traz para cá, tá bom? E o outro convite é de vocês viverem essa hora inteira com a gente, porque a gente tem uma surpresa no final, só para quem ficar com a gente o tempo todo aqui, ouvindo nossas ladainhas até o final, né? Então, a gente vai ter uma surpresa. Não deixem de conferir, tá bom? E quero começar aqui convidando a Joyce para se apresentar. Então, Joyce, se apresenta para a gente e conta um pouquinho aí o ambiente de RH que você está, né, e tudo mais.
Bom, primeiramente, boa noite, Júlia. Boa noite, pessoal. É uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, First, por esse convite especial. Bom, me apresentando bem rapidamente, eu sou psicóloga de formação e desde meu primeiro estágio eu venho atuando no meio organizacional, na área de pessoas. Então, eu comecei minha carreira na Avon, na área de recursos humanos, fiquei lá por 2 anos e meio. Depois migrei para a consultoria, que no caso foi a Falcone, onde eu atuei em projetos de gente por quase 5 anos e meio. E agora, nos últimos anos, eu adentrei o mercado de fintechs. Então, eu passei pelo Nubank, quase 2 anos, e agora estou com um desafio de estruturar e liderar a área de pessoas da N26 Brasil, que é uma fintech alemã, já uma das maiores do mundo e muito presente na Europa, agora também nos Estados Unidos, chegando no Brasil. Então, aguardem novidades nossas aí muito em breve. E também só um parênteses bem rápido que nós estamos contratando. Então, quem tiver interesse em saber mais, só me mandar mensagem pelo LinkedIn. Acho que é um pouquinho sobre mim. Muito bom, muito bom saber disso, né? Um pouco disso que a gente está falando aqui também. Vitor Alho, agora eu convido você aqui para se apresentar um pouquinho, para todo mundo te conhecer um pouco. Olá, pessoal, boa noite a todos. É também uma honra estar aqui fazendo parte desse primeiro episódio, junto com a Ju e todo o time da First. Bom, meu nome é Vitor, né? Sou engenheiro de produção por formação, formado pela Federal do Rio Grande do Norte. Né? A minha carreira inteira eu fiz dentro da Ambev, na área comercial e área de vendas. E hoje eu estou numa startup de tecnologia focada em delivery de bebidas, que é o Zé Delivery, que faz parte também do grupo da Ambev, tocando a parte de relacionamento com as outras indústrias. Bom, a Joyce já fez aqui a propaganda dela do recrutamento, e aí o Vitor, a gente está esperando a propaganda dele para um cupom, né, pessoal? Uma cervejinha em casa, gelada. Estamos no aguardo. Também estamos contratando também. Aí, propaganda dupla, então, muito bom. Feitosa, te convido aqui agora para você se apresentar, por favor. E aí, já até acrescento uma pergunta para você começar essa nossa conversa, pode ser? Claro, vamos lá. Bom, você já vou te lançar na fogueira aí, então. Te convido aqui para você se apresentar, contar um pouquinho aí da sua trajetória na faculdade, vai ser bem legal você trazer isso para a gente. E eu queria já começar a entender como que a gente faz essa conexão e essa chave das coisas que a gente vê na faculdade, das vivências que a gente tem lá, com o potencial que a gente pode ter quando a gente está entrando no mercado de trabalho. Então, vai ser muito bom escutar a sua apresentação e já ir entendendo um pouco como fazer essas conexões. Muito bom. Obrigado, Júlia. Pessoal, super boa noite. Eu sou o Feitosa, sou comunicólogo de formação pela Universidade Federal do Ceará. Atuo há 6, 7 anos com o desenvolvimento de competências de forma geral, principalmente socioemocionais, então a temática como um todo do First Job e da First, né, se conecta muito com a minha trajetória. Eu fiz parte do Movimento Empresa Júnior durante 5 anos e meio, foi praticamente uma graduação paralela. Fui diretor da minha empresa Júnior, da Federação do meu estado e também da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira, na qual eu pude, de fato, me conectar com mais de 30 universidades pelo Brasil, literalmente do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, foi muito bom e até hoje me conecto muito com esse público exatamente por isso. E aqui, atualmente, trabalho na First como Mentor Manager, coordeno toda a área de mentorias, que inclusive faz parte do programa também do First Job, fazendo toda a gestão da rede de mentores e mentoras, tá? Então, super prazer, espero que seja um bate-papo muito bom aqui. Sobre a experiência da universidade, não é algo... é algo até um pouco recente, né? Eu me formei no finalzinho de 2016, então tive algumas passagens por outras organizações, mas acredito que a época da faculdade foi muito marcante, porque de fato eu me joguei em todas as oportunidades que faziam sentido para mim, ou que eu não sabia que faziam sentido, mas que eu queria experimentar. Então esse acho que é um primeiro ponto super legal, né? Entender que o período da faculdade, até os primeiros anos de mercado, são muito um espaço de laboratório, né, de se conhecer, de experimentar, de testar. Então, todas essas experimentações que eu fiz foram muito importantes para eu entender também o que eu não queria, né, e isso é muito válido, a gente precisa também entender que esse funil é importante. Mas alguns pontos que eu considero mega importantes nessa transição, né, e nesse processo de estar na universidade, querer conhecer o mercado, ou
ter acabado de se formar e ainda não saber para onde ir. O primeiro deles é um pouco clichê, mas não tem como a gente não citar o autoconhecimento, você entender de fato seus pontos fortes, seus pontos a se desenvolver, o que te brilha os olhos, para qual segmento você quer dedicar o seu tempo e sua energia, quais são as funções que te fazem se sentir mais em movimento, né? Eu acho que isso é super importante. Um segundo ponto, obviamente, é o networking. Então, quanto mais projetos você se engaja, com quanto mais pessoas você se conecta, mais vai ser possível você enxergar novos caminhos, né, e novas possibilidades ao longo da sua trajetória profissional. A faculdade é o espaço de construção dessa identidade. Então, acredito que é super relevante a gente ter isso em mente, né, e não se fechar em uma bolha ou só um projeto, mas sim identificando vários. Então, além do Movimento Empresa Júnior, eu fui bolsista de pesquisa, bolsista de monitoria, estagiei, fiz parte de ONG, e tudo isso foi clareando para mim, né, para onde eu queria seguir. Um terceiro passo é participar de processos seletivos, de forma geral. Eu sempre me inscrevi, eu sei que a gente tem muito medo de não, né, de receber um não, de achar que foi rejeitado, mas é mega importante para você conhecer as dinâmicas que as empresas estão ofertando, que tipo de perfil elas estão precisando, como você se encaixa nessas demandas. E a gente está falando de um período chamado de skill gap, né, de uma lacuna de habilidades enorme, onde não necessariamente o que a faculdade entrega enquanto currículo é o que as empresas estão demandando. E as maiores pesquisas do mercado nessa área apontam que são as competências socioemocionais, além das digitais, né, que vão destacar esses profissionais que a gente chama do futuro, que na verdade são mais do que do agora, né? Então, alguns pontos, e eu sei que parece muita coisa, mas tem como a gente seguir uma linha de raciocínio, né? Inclusive o First Job se propõe a isso, a trabalhar um pouco desses pontos, e eu acho que a gente vai falar também um pouco mais sobre isso a partir de agora. Sim, isso mesmo. E não tem como a gente estar falando desse momento, né, assim, ou de encerramento da faculdade, e de esse anseio pela entrada no mercado de trabalho, e a gente não está falando da gente agir constantemente, né, não é só a gente ficar também entendendo algumas coisas ou lendo outras e não agir, sabe? A gente, acho que tem muito aqui a conversar sobre isso também, que o mais importante de tudo é você sempre se conectar com outras pessoas, conversar com elas, tirar suas dúvidas, participar de um webinar que você veja do assunto, né? Então, é já se colocar em ação quando esse ambiente da faculdade ainda não está te entregando, né? Tudo aquilo que você esperava para estar preparado ali para o mercado de trabalho, né? Ótimo, Feitosa, muito bom, viu? Você ter trazido esses pontos. Vitor, eu acho que vai ser legal escutar de você agora, para a gente complementar essa fala do Feitosa mesmo, mas escutar o que você fez, né, durante a sua faculdade, em outras vivências ali que você teve, para te colocarem hoje no cargo alto que você está, significativo e relevante, e de você ter crescido tanto dentro de uma organização só, né? Estamos falando do Zé Delivery, da Ambev, mas estamos falando das duas como uma organização só, né? Então, conta um pouquinho para a gente essa fórmula aí para a gente alcançar esse sucesso, assim, né? E quais vivências ali que você principalmente destacaria? Exatamente, Ju. Acho que como Feitosa aí também participei do Movimento Empresa Júnior lá em 2010, 2011, no Rio Grande do Norte, né? Então, fiz parte aí da segunda gestão da Produtiva Júnior, aí um abraço para todo mundo do Rio Grande do Norte. Foi bem legal, acho que uma experiência que realmente mudou a minha cabeça, e eu acho que todo mundo faz parte do MED, tem o mesmo sentimento, né? O quanto que isso te acelera ainda dentro da universidade, não que não tenha outros projetos, outras ferramentas também para você conseguir acelerar a tua carreira, mas o MED realmente, e eu vejo ele muito mais desenvolvido hoje, ele te proporciona isso muito, muito bem. Acho que, além disso, né, eu acabei participando aí de um projeto de uma primeira aceleradora de startup aqui dentro do Rio Grande do Norte, foi bem legal, e foram coisas que foram me gabaritando aí para estar fazendo parte de um processo seletivo de uma grande empresa, né? Tentei várias vezes, então não foi de primeira que eu bati na porta da Ambev e fiz o primeiro processo seletivo e passei, não, na verdade foram 3 vezes para conseguir entrar, e sempre, né, não desistindo, procurando, como o Feitosa falou, entendendo quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos fracos, o que a empresa está precisando, será que realmente meus skills
são o que a vaga tá pedindo. Então, fui entendendo um pouco mais de qual era a área que eu queria trabalhar, o que eu gostava mais, se era um pouco mais de área operacional, se era um pouco mais de uma área comercial. Fui entendendo que eu gostava muito da área comercial e a partir daí fui tentando sempre me aprofundar nos temas, nos assuntos, né, consumindo muito mais conteúdo daquela área e me preparando realmente também para todos os processos seletivos, né? Então, eu lembro que na época eu tentei várias empresas, mas sempre já identificando que era para uma área comercial. E aí depois, dentro da empresa, lógico, eu estava, antes de me formar, eu estava no meu último ano, já estava trabalhando lá dentro da Ambev, faltava só entregar o TCC na época. E eu acho que um dos grandes aprendizados no início foi como priorizar tantas tarefas, tantas demandas, né? Como liderar um time de primeira viagem. Acaba que são muitas coisas, né? E muito do que a gente vê dentro da academia acaba não conversando tanto com o que a gente vê na prática, né? E acaba que outras coisas que você viveu dentro de empresa júnior, você vai entendendo, putz, isso aqui é um desafio que agora eu posso estar replicando aquela ferramenta que eu usei. Isso aqui que era pequeno, que eu não fiz, eu acho que consigo aplicar agora. E vai te gabaritando e vão aparecendo novos desafios, mas eu acho que o principal assunto que eu queria trazer aqui para a turma que está começando a carreira agora é de realmente entender as prioridades dentro dos desafios da vaga que você tá ocupando hoje, deixar isso claro, trabalhar junto isso com o teu gestor e realmente entregar o que é prioridade, tanto para a tua área, tanto para a tua empresa. Quando você demora muito para perceber isso, às vezes você vai perdendo um pouco do teu timing, aí depois quando você acorda, você fala, putz, podia ter feito diferente, aí você vai dormir e fala, pô, se eu tivesse a cabeça de hoje, há alguns anos atrás, né, eu faria um pouco diferente, talvez eu tivesse um pouco mais acelerado dentro dessa carreira, mas tudo bem, acho que a gente também tem que ter a humildade de saber que faz parte do aprendizado, né, faz parte da carreira de todo mundo. Acho que quando você conversa com qualquer cargo sênior, né, ou então o C-level das empresas, vão falar disso, né, que também passaram por várias dificuldades. Então, queria dar muito mais esse foco em o que é a prioridade, né, como priorizar, como você entender que, pô, essa tarefa gera valor para a minha área ou não, ou como é que eu deixo claro para o meu gestor que isso aqui não está trazendo valor para a nossa área. Será que a gente não consegue repriorizar outras demandas? Isso realmente aí vai te dar um boost, né, e vai ser um diferencial nesse primeiro momento dentro do teu trabalho. Ótimo, muito bom, Vitor. Essa questão, né, de que se a gente se coloca antes naquilo ali, ou prestando um processo seletivo, ou entrando numa oportunidade que não era exatamente o que a gente queria, mas se a gente já se coloca ali em ação, a gente tem mais tempo, né? A gente erra um pouco antes também, a gente aprende um pouquinho antes, né? Então, isso tudo contribui bastante, sem dúvida. E vocês falando, assim, sobre isso, me traz muito também até o meu momento ali, quando eu estava saindo da faculdade, assim. Então, até pegando um gancho disso para convidar a Joyce aqui para falar um pouquinho com a gente sobre. Mas quando eu saí da faculdade, eu também eu tinha participado também de Movimento Empresa Júnior, que nem vocês dois já trouxeram aqui, e ainda assim eu não sentia que eu estava preparada, eu não sentia que eu estava pronta para o mercado de trabalho. E esses medos são tão comuns, né, gente? E ao mesmo tempo a gente se cobra tanto de já ter uma experiência para entrar para a primeira experiência, né? Então, tenho conversado muito disso com a Joyce, não tenho dúvidas aqui que ela tem muito a contribuir sobre, né? Então, Joyce, queria que você trouxesse para a gente, assim, se não é a experiência que o jovem vai trazer, né? Porque não é esse o potencial dele, não é isso que a gente espera, né? Passa para a gente uma tranquilidade aí nessa sua posição de RH do que é que tá tudo bem da gente não ter essa experiência, então, e como que a gente complementa, né? Sim, com certeza. Eu acho que é bem comum e bem normal, né, ter esse receio, essa dúvida, essa ansiedade nesse momento inicial de carreira. Mas o que eu queria trazer, assim, de mensagem, na minha visão, é que o foco real das empresas, né, o que elas esperam, ou pelo menos deveriam esperar,
ver nos jovens em início de carreira é muito mais a motivação pelo desafio que aquela posição pode te oferecer, o interesse daquele jovem pelo negócio da empresa, como a pessoa se conecta também com a missão da empresa, é algo super importante, e como isso se relaciona com os seus objetivos pessoais e profissionais. E, além disso, eu acho que também tem aqui algumas competências-chave que daria para a gente também conversar um pouquinho, e aí alguns exemplos só, né? Acho que vai um pouco além disso, mas pode servir para a gente já ilustrar esse tema, que eu acho que são, né, vontade e agilidade para aprender. Então, você ser um fast learner, né? Acho que isso é super importante no mundo ágil que a gente tem hoje, né? Então, ter curiosidade, ter vontade de aprender novas habilidades rapidamente é algo muito importante hoje em dia. Ser também muito adaptável, então, ter capacidade de entregar, mesmo em cenários de muita ambiguidade, de muitas mudanças em expectativas, mudanças de prazos, solução de problemas, né? Outra frente muito importante. Então, aqui entra muito uma capacidade, eu acho que de usar os conhecimentos e todo um pensamento crítico de forma prática, né? Buscando soluções aplicadas aos problemas reais das empresas, buscando soluções simples, escaláveis, soluções novas e criativas, também é algo muito importante. Então, saber aplicar o conhecimento e a bagagem, né, acadêmica, muitas vezes. E eu acho que um ponto legal também é que tudo isso acontece num contexto, como a gente falou, muito ágil, de colaboração, muitas vezes também dentro de times multidisciplinares. Então, é muito importante ter um mindset inclusivo, né, e saber trabalhar com pessoas diversas, dos mais diferentes perfis, backgrounds, expertises, histórias de vida. Eu acho que para tudo isso, e um ponto que o Feitosa já trouxe, e eu também acredito muito, me pauto muito, é self-awareness, né, ou autoconsciência, que eu acho que é uma outra competência, ou soft skill que a gente pode chamar aqui, que seria ter esse olhar para os próprios pontos fortes, como a gente já apontou aqui, estar aberto e receptivo também a feedbacks, e melhor ainda, buscar ativamente feedbacks para se melhorar. Então, eu acho que pegando esse gancho até do próprio self-awareness, né, ou autoconsciência, e engatando até numa dica, assim, para esse momento inicial de carreira, né, principalmente para quem está se sentindo mais inseguro em começar no mercado sem ter experiências anteriores ainda de trabalho, que eu acho que é a gente, de fato, se fortalecer e estar preparado, e para isso é super importante buscar referências dessas competências que eu falei, e acho que várias outras que com certeza vocês têm, dentro da sua própria história de vida, né, da sua trajetória pessoal, acadêmica, buscar quais foram os seus maiores aprendizados, lembrar de desafios que você teve que enfrentar, e com isso ter alguns insights sobre você mesmo, né, saber sobre a sua forma de encarar e resolver problema, por exemplo, ou como você estuda e aprende algo do zero, qual é a sua forma de fazer isso, né? Qual que é a sua forma de trabalhar e colaborar com um grupo, ou como você lida diante de dificuldades ou mudanças inesperadas, você consegue ter resiliência, se adaptar, como que é a sua forma nesse tipo de situação. E eu diria que até as falhas são importantes, né? Aquelas situações que não saíram como você gostaria na sua vida, ou que não tiveram o resultado que você esperava, e quem sabe, né, trazer isso num processo seletivo de uma forma madura, né, mostrando que você teve essa consciência, que sabe reconhecer esses erros, né, entre aspas, e oportunidades, e o melhor, que você sabe aprender com isso, né, então, contar o que você aprendeu e desenvolveu a partir dessas situações de vida vai mostrar muito da sua capacidade de lidar com desafios, com frustrações e aprender coisas novas. E que empresa que não busca esse tipo de competência, né? Então, eu vejo essa bagagem que a gente vai adquirindo na própria vida como um material muito rico, que a gente pode realmente trabalhar, lapidar e assim sentir que a gente tem um repertório de vida, né? Que a gente tem sim muita experiência, ainda que alguns ainda não tenham uma experiência profissional formal, né, mas uma experiência de vida que realmente vai agregar, se bem trabalhada e utilizada no processo, né? Então, é muito o que eu acredito também. Nossa, Joyce, maravilhosa, assim, né? Acho que a gente até poderia encerrar aqui a live com essa fala tão completa, mas tudo bem, não vamos encerrar, a gente já tem meia hora, gente, olha que ótimo. Mas, realmente, muito obrigada por tudo que você traz, assim, né? Tanto da solução de problemas, quanto essa questão da gente identificar mesmo nossos erros, né? Tudo isso traria muito maturidade mesmo ali no processo seletivo, e eu acho que vale a gente acrescentar também a questão de que
num processo seletivo, a gente não está buscando a pessoa perfeita, né? A gente sabe que ali vão ter vários erros, a gente só vê ali que é um passo à frente a pessoa que já está identificando isso, né? E que já está conseguindo mapear o como resolver. Muito legal, vários insights aí da sua fala, muito obrigada mesmo. E quando você traz aí sobre essa questão da gente, então, não precisar trazer tanto peso, assim, para essa experiência, né? E sim, muito mais esse ambiente para a gente se testar, executar algo, entregar um projeto, melhorar aquilo ali, né? E a partir das nossas vivências, a gente já ir se transformando. Quando você traz isso, não tem como a gente não falar do First Job, né? Que é o programa que a gente está lançando aqui hoje, assim. E aí o Feitosa vai compartilhar agora um pouquinho com a gente o porquê que a gente pode ver, né, Feitosa, o First Job como uma experiência a mais e não como um curso para eu colocar no currículo, assim. Por que o First Job pode vir até, inclusive, no currículo como uma das experiências e como que ele complementa tudo isso aqui que a Joyce trouxe como importante. Excelente. Bom, o First Job eu já vivi na prática também, como mentor de uma primeira turma que a gente fez, e foi muito legal ver o poder de impacto que ele causa nas pessoas. Não só no durante, como no pós, né? A gente teve pessoas que trocaram ou iniciaram o emprego pouquíssimo tempo depois. Então, de fato, foi um resultado na prática que a gente já esperava e a gente trabalhou para isso, né? Que nos trouxe muito orgulho. Então, pensando no First Job como uma experiência imersiva até, né, de 5 semanas, onde eu consumo conhecimento de qualidade, eu colaboro com outras pessoas, me conecto, né, com pessoas diferentes, aprendo a partir de outras trajetórias e também da pessoa mentora, e coloco na prática, né, que a gente falou que é um ponto muito importante, não só o pensar, mas principalmente o agir. Eu resolvo um problema, né, eu faço um projeto, eu entendo sobre a execução de alguma coisa, sob a luz daqueles conteúdos que eu estou vivendo. Eu acredito que é um processo muito empoderador, né, para qualquer jovem que, de fato, queira se destacar no mercado. Vou entender melhor como colaborar com outras pessoas e como as empresas colaboram, o que é inovação, de fato, e como ter um mindset inovador. A gente fala muito sobre isso, né, mas, na prática, como que isso funciona? Não sei exatamente. Então, o Vitor até comentou, né, sobre a dificuldade que a gente tem de priorizar ou de entregar melhores soluções, e tudo isso parte de um mindset colaborativo e inovador, né? E, além disso, entender também um pouco mais sobre gestão, né, que é algo que a gente só mergulha necessariamente quando faz parte de uma organização. Então, a soma de todos esses pilares, né, do conhecimento, do desafio, da colaboração, é o que geram esse caldeirão de uma jornada de desenvolvimento de competência super legal, numa sprint de 5 semanas, que nos leva à ação, à interatividade, e vai muito além de um curso, né? É, de fato, uma experiência completa de ponta a ponta, com diversas metodologias educacionais que a gente entende que funcionam, para que as pessoas saiam transformadas realmente, entendendo que também não vai salvar o mundo, mas é um mega passo de alavanca, né? É um crescimento exponencial, e a gente, enquanto cadeira do aprendiz, né, precisa estar sempre em busca de novos conhecimentos. Então, esse eu acho que é um belo ponto de partida, né, quando se fala no First Job. Sim, isso mesmo. Caldeirão, eu acho que é a palavra que mais representa, né? Porque a gente vai mergulhar muito num plano de carreira individual e olhar para tudo isso aqui que a Joyce trouxe de importante nessa jornada, e também muito, vai ser muito essa vivência prática dessas competências aqui que a gente, né, está destacando tanto como necessárias nesse nosso ambiente. Sim, o que eu acho muito bacana, Ju, é como a gente olha para nós mesmos em vários espectros, né? Desde o meu eu pessoal, olhando para o meu autoconhecimento, né? E como que eu me desenvolvo a partir daquilo que eu quero, daquilo que eu sou, que lacuna que é essa, né? E como as pessoas vão me ajudar a partir disso, que tipo de empresas eu tenho que buscar, que tipo de conhecimento eu tenho que consumir. Mas também um eu profissional, né? E a gente entende todo mundo como um ser integral, então isso não poderia estar desassociado. Como que eu me posiciono como profissional, como eu me destaco nos processos seletivos, que tipos de dicas, né, ou artimanhas a gente pode ter de alguma forma para desempenhar melhor e performar melhor nesses processos. Eu acredito que olhando para o meu eu, né, do meu eu para fora, para esses vários aspectos, é que eu consigo me sentir mais confiante até, né, para superar esses próximos desafios.
Isso mesmo, acho que essa é até uma palavra muito chave aqui para a gente chamar a atenção, né? Não é só a gente saber escrever melhor um currículo, ou saber se apresentar melhor, ou saber qual foi um erro que você cometeu e que você já está aprendendo sobre, né? Não, mas é você olhar mesmo para a sua trajetória e trazer confiança nesse discurso, né? Sem dúvidas. Acho que autoconfiança aí é uma palavra bem chave. E vamos pensar aqui agora, vamos trazer o Vitor aqui para conversar um pouquinho sobre uma pergunta que a Larissa trouxe aqui para a gente, e que foi uma bem votada, Larissa Pontes, sobre como chamar a atenção, né, dos recrutadores no meu currículo. E aí, Vitor, eu queria que a gente pode abrir um pouco mais essa pergunta aqui, né? Não só no currículo, mas em entrevistas, em primeiras interações que você tem, em dinâmicas em grupo, nessa sua cadeira de liderança, né? Que recruta várias pessoas o tempo inteiro, está sempre olhando, né, novas pessoas ali do time. O que você dá de dica aqui, né? Para a gente chamar a atenção? Bom, eu acho que quando a gente fala principalmente de dinâmica, a gente não busca a resposta correta, né? Então eu acho que a turminha deveria estar muito menos nervosa cara, tenho que entregar a resposta correta, tenho que estar ali sempre com a vírgula aberta, e a gente procura muito mais entender como que ele vai estar trabalhando junto com a equipe dele numa dinâmica de grupo, como que está o modelo mental para resolução de algum problema, né? Então, sempre buscando outras skills, porque a gente sabe que acertar o número, acertar a vírgula, isso aqui vai ser, dependendo um pouco da área, a gente vai calibrando isso junto, mas entender como que essa pessoa trabalha, como que ela se relaciona, qual que é o modelo que ela usa, né? Como que ela resolve problemas, isso que a gente mais busca, né? E falando de currículo, acho que um currículo simples, um currículo claro, com as outras experiências muito bem claras e definidas, né? Acho que não precisa ter 2, 3, 4 páginas, isso já ficou lá para trás. Mantenham o LinkedIn atualizado sempre, né? A maioria dos recrutadores a gente vê já utilizando quase 100% o LinkedIn, então texto claro, objetivo, se tiver alguma conquista muito relevante, pode colocar lá também, né? Mas acho que quanto mais claro, quanto mais bem escrito tiver ali e bem definido tiver as tuas experiências, mais claro. Vai ter muita gente participando do processo, pode ter certeza, né? Então, se concentrem muito mais em se apresentar, né? Em fazer as dinâmicas, fazer os cases, né? Fazer com capricho, com cuidado, com carinho, né? Mas sempre focado em ter um modelo mental, ter uma estratégia bem definida ali para resolver cada um dos problemas. Isso mesmo. Joyce, você quer complementar aqui, quando a gente está falando de processo seletivo? Até coça aí, né? Eu estava pensando sobre a questão do currículo, acho que o Vitor colocou super bem, que eu acho que é um equilíbrio entre ele ser objetivo, conciso, então não é legal que ele seja muito extenso, porém, é muito importante que ele seja bem completo. Então, se a gente puder ter as descrições, de fato, quais foram as responsabilidades, as principais entregas nas experiências anteriores, para quem já tem, para quem não tem, projetos extracurriculares, idiomas, tudo isso conta muito. Então, quanto mais completo e informativo, ao mesmo tempo que objetivo for esse currículo, melhor ele vai ser analisado, mais fácil também para o recrutador fazer uma análise correta desse material. E sobre etapas, né, principalmente essas etapas presenciais, eu acho que também o Vitor resumiu super bem, eu acho que é muito mais demonstrar a linha de raciocínio, né, de resolução de problemas, isso tem que ter uma coerência, né, tem que fazer sentido, e como você consegue construir uma solução em grupo, né, que é o que a gente estava pontuando aqui de principais competências. Então, e acho que postura também, né, como você consegue entender o ambiente, entender o problema, fazer uma leitura, né, daquele cenário, da situação proposta, né, acho que tudo isso é muito importante e demonstra competências também essenciais para quase todos os processos seletivos, na minha visão. Ótimo, ótimo. Júlia, posso trazer um ponto? Claro, complementa, diga. Aqui na First, a gente acredita muito que teoria e prática estão sempre caminhando lado a lado. E é muito comum também, né, a gente encontrar
às vezes, currículos muito superestimados. Eu fui diretor do não sei o quê, eu liderei o projeto X. Tá, mas o que você entregou na prática? O que você fez acontecer? Quais foram os resultados dessa experiência? Isso é muito mais importante do que o cargo X ou Y que você ocupou. Então, de novo, eu só quero fazer esse apelo, né, para que a gente se preocupe muito menos com o status e visibilidade de qualquer coisa que você vai ocupar nessas próximas etapas da sua caminhada e muito mais com ação, né, com resultado, com impacto. É isso que vai gerar transformação e é isso que a gente quer no final do dia, né? Então, que todos nós estejamos muito conectados a isso. Independente do nome, né, que a gente está trazendo, qual que é a história que está ali por trás, né? Quais foram os problemas, né? A gente falou tanta palavra problema aqui, então, quais foram os problemas que a gente resolveu, como que foi isso, né? Ótimo que você complementou, Feitosa, muito bom. E deixa eu voltar aqui um pouquinho para a Joyce. Joyce, com toda a bagagem que você tem aqui, né, de processo seletivo, da sua trajetória, de consultoria também, o que você gostaria de escutar da Joyce hoje lá atrás, né? O que não te contaram direito ali sobre o primeiro emprego, ou sobre uma mudança de emprego? Acho que a gente está falando para esses dois públicos, tá bom? Então, fica à vontade aí. Legal. Muito boa essa pergunta, assim, bem profunda. Bom, eu acho que o que não me contaram na época, ou que talvez eu não conseguia ter, assim, uma real compreensão ainda naquele momento, é que tá sempre tudo certo, mesmo quando parece que não tá, mesmo quando a gente se sente perdido, a gente não vê luz no fim do túnel, porque eu acho que em qualquer situação, ou a gente acerta ou a gente aprende. Então, a gente pode e deve aliviar esse peso, eu acho que desse momento, principalmente, né, inicial aí de carreira ou de alguma transição. E como a gente falou aqui algumas vezes, eu acho que realmente se expor a desafios novos, naturalmente vai exigir a gente desenvolver novos recursos internos, novas competências. É natural isso deixar a gente desconfortável, insegura. Esse crescimento, ele pode doer um pouquinho, isso é verdade, né? Mas a gente tem que, mais uma vez, lembrar de tudo que a gente já superou, conquistou até aqui, não paralisar no medo, né? Nem impor tanta pressão, tanta expectativa, tanta cobrança, porque isso no final gera uma tensão que bloqueia o fluxo natural das coisas, assim, eu acredito muito nisso. Cria uma barreira para nossa criatividade, para a gente ser a gente mesmo, ser autêntico, ser verdadeiro. Então, um caminho que hoje eu vejo com muito mais clareza, e que se eu pudesse eu falaria lá para a Joyce do passado, é para ela confiar mais, né, que acho que foi a palavra também que vocês trouxeram, e lembrar de ser feliz também na jornada, e celebrar, tipo, as pequenas vitórias, não só querer alcançar logo a linha de chegada, sabe? E eu vejo também que isso se aplica muito aos processos seletivos em si. Eu acho que a gente deve buscar, de verdade, curtir esses momentos, sabe? Aproveitar cada etapa do processo para extrair o máximo de aprendizado sobre si mesmo, sobre a empresa, sobre o mercado. Eu acho que, realmente, quando a gente confia, solta esse excesso de controle, de autocobrança, essa expectativa pelo resultado do que a gente está fazendo, e tira esse peso de acertar, mais a gente consegue ser natural, ser mais leve, ser verdadeiro, a gente consegue ser a gente mesmo, se mostrar da forma como a gente realmente é, e com isso demonstrar o que a gente valoriza, e eu acho que assim o processo ele vai seguir o melhor caminho, aquele que for o melhor para todos os envolvidos, assim, porque às vezes, né, muitas vezes eu acho, o melhor para a gente em alguns processos, em alguns momentos de vida ou algumas empresas, é um não, às vezes, que vai libertar a gente para melhores oportunidades do que, às vezes, um sim que vai te aprisionar, que não vai te trazer felicidade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim, eu acho que a gente consegue ir construindo um caminho que faz mais sentido para a gente, que traz mais satisfação e mais realização de verdade, sabe? Ai, que interessante, Joyce. Super obrigada por ter compartilhado isso, porque até lendo um pouquinho aqui dos comentários que a Isabelle está falando, que o Denilson aqui comentou também, eu acho que vem um pouco mesmo esse incômodo, essa ansiedade, essa angústia mesmo que a gente se sente, né? Seja no momento que a gente está formando ou nesse momento que a gente está se exigindo e se cobrando muito pelo sim do processo seletivo, né? Então, acho que o que eu acrescento aqui na fala, pessoal, é que
a gente está muito conectado com essa causa também, e é por isso que a gente está fazendo esse momento aqui, esse webinar, é por isso que a FIRST está atuando, né, essa novidade da gente estar atuando agora nesse momento de transição, de sair de um mundo em que eu estou totalmente confortável, que é a minha faculdade ou um trabalho em que eu estou, e migrar para um mundo desconhecido, né, em que eu ainda nem sei quais problemas ali eu vou resolver. E aí é difícil mesmo a gente se sentir preparado para ter que resolver esses problemas que ainda são desconhecidos, né? E aí é por isso que a FIRST surge ano passado e por isso que hoje ela está aqui lançando essa atuação aqui nesse novo momento de vida, sabe? Então, sejam muito bem-vindos aqui nessas discussões e nessa jornada aqui com a FIRST. E a gente está falando aqui várias vezes de solução de problemas, a gente está falando, usando outras palavras, mas a gente está falando o tempo inteiro de colaboração, né? Quando a gente fala aqui de fazer trocas com outras pessoas, de receber feedback, quando a gente fala de mostrar o nosso currículo para alguém, agir, né? Entregar esse currículo e depois receber um feedback dele, a gente está falando de colaboração e de troca. E o Feitosa também já citou sobre inovação também, né? Então, falando desses 3 elementos, gente, a solução de problemas, essa colaboração e a inovação, na minha conversa com o Vitor, aqui um pouquinho antes, Vitor Alho, a gente estava discutindo sobre isso, e aí a gente estava conversando para trazer alguns exemplos do quão importante foi, na prática mesmo, atuar em cima desses três frentes, né, Vitor? Conta para a gente um pouco, assim, um exemplo na sua trajetória em que você precisou ir executando e aprendendo sobre esses 3 elementos aqui. Acho que na minha primeira função, na verdade, já recebi um time, né? Era um time de 5 pessoas. Então, acaba que você tem que entender um pouco de cada uma dessas pessoas, né? Um pouco do background de cada uma dessas pessoas, até onde você pode exigir ou entender ali que é o potencial de cada uma delas. E você vai procurando nas suas experiências anteriores, seja ela da faculdade, seja outras ferramentas que você aprendeu, seja algo no Magic que você aprendeu, de como ir conduzindo aquele tipo de situação e de como ir trazendo esse time para o mesmo objetivo. Então, quando a gente fala muito de inovação, de trabalho em equipe, tudo, a gente sempre tenta pensar, cara, no algo que vai revolucionar o mundo, mas nem sempre é isso que a gente precisa. Às vezes, ferramentas simples, algo que já está ali bem definido, validado, que basta realmente só você aplicar, já vai resolver e vai te tirar do status que você estava antes. E aí você vai entendendo como que você pode ou continuar naquele processo ou buscar novas ferramentas para ir evoluindo junto com a tua equipe para esse resultado desse desafio. Então, quando a gente fala muito desse tema, não tentar sempre buscar criar algo novo, né? Talvez aquela inovação para a tua empresa, para o teu trabalho, para a tua área, é algo que nunca foi aplicado, mas já está validado ali por muito tempo e que só basta realmente aplicar. Então, acho que eu daria essa dica, né, de não confundir inovação com toda a novidade que vem no mundo, e realmente de algo novo que você pode realmente estar mudando ali dentro do teu dia a dia do trabalho. Isso aí. Pode ser só um jeito novo de fazer algo, né? Não precisa ser algo tão transformador assim, né? Gente, e a gente não está falando à toa dessas 3 competências, né? De colaboração, de solução de problemas e de inovação. Essas são as competências do futuro chave do nosso programa First Job. Então, a gente explora muito elas durante essas 5 semanas da nossa jornada. E não é à toa, é realmente porque para ser esse match entre eu me conhecer melhor e eu aprofundar, né, na minha história, então o autoconhecimento, o networking, eu aprofundar nisso, mas eu também, em paralelo a isso, me colocar a teste, me desafiar ali e desenvolver essas competências de colaboração, de inovação e de solução de problemas. Então, Feitosa, quero te convidar aqui um pouquinho para aprofundar um pouco mais do porquê que é tão importante essas 3 temáticas, né? Essas 3 competências. Por que a gente
escolhe elas para chamar tanta atenção, né? Por que isso é tão importante no mercado de trabalho? Muito bom. A gente vive hoje no chamado mundo VUCA, né? E, na verdade, já tem até outras variações, mundo Bunny, mas, enfim, basicamente, enquanto sociedade, e aí compreende-se, né, cidadãos, o coletivo, mas também as organizações, estamos numa transformação muito exponencial por conta do avanço da tecnologia, né, e do mundo digital. Então, vivemos num mundo cada vez mais volátil, complexo, ambíguo, incerto, e tudo isso nos traz certa ansiedade até, né, de como se encaixar nisso, fazendo um recorte para o mercado de trabalho, né, como estar preparado para o que essas organizações precisam, que muitas vezes nem elas sabem o que elas precisam, ou vão descobrindo e vão atualizando isso a cada ano. Por isso, anualmente, o Fórum Econômico Mundial, uma organização e um encontro super respeitado, traz essa lista, né, esse mapeamento das competências do mundo que mais vão se destacar nos próximos anos e que são mais necessárias. E todo o trabalho da First é muito pautado nisso, nessas 10 competências. E para o First Job, a gente fez um recorte mais específico, né, entendendo que para esses primeiros passos da carreira e dessa trajetória profissional, é muito importante que a gente saiba trabalhar em grupo, que a gente entenda a colaboração de diversos aspectos, né, do ferramental ao prático também, se aprofundar na teoria, né, para mergulhar e ir além do superficial do que é a colaboração. Além disso, como eu trouxe lá no começo, né, ter esse mindset de inovação. Então, como que o Vitor trouxe isso super bem, né, inovar dentro de uma empresa não é fazer algo mega grandioso, um novo produto muito impactante. Não, às vezes vai ser um ajuste fino no dia a dia, mas que vai trazer uma melhoria de processo, de solução, que vai ser mega relevante para o meu negócio. Então, a gente pretende se aprofundar muito nisso, além da solução de problemas que é transversal, né? A gente vai resolver um problema durante as 5 semanas, que é o nosso projeto pessoal, além do plano de carreira, e tudo isso vai se conectando, né, com as necessidades que o mercado tem e vem pedindo. Então, a gente fez também um estudo de mercado, entendendo que as empresas mais gostariam de recrutar nos jovens hoje em dia, né, e essas 3 competências se destacaram acima das outras. Mas, claro, durante as mentorias e durante a própria jornada dentro da nossa trilha de aprendizagem, a gente também vai perpassando por outros conhecimentos e outras temáticas das competências ditas do futuro, né. Então, a gente fez e faz isso com muito carinho, né, e com muito cuidado, identificando e entendendo o que vai dar certo e o que é necessário agora para a gente dar esse primeiro passo, né, ou para quem já deu o primeiro, para dar o segundo, ou para dar o terceiro, tá? Então, Júlia, dentro desse caldeirão que a gente já falou, né, essas 3 competências vêm como algo que a gente entende que são muito importantes, sem trazer detrimento para as outras, né, que também são, mas que a gente precisa fazer um recorte, né, como o Vitor falou lá no começo, em outro contexto, a gente precisa priorizar. Então, esses são as 3 vertentes de conhecimento, né, e dentro dos nossos pilares de conhecimento, colaboração e desafio, a gente vai trabalhando todas essas. Maravilha. E é por isso, gente, que a gente, né, começa o nosso programa, assim, de uma forma tão especial, ao lado de pessoas tão especiais, né? Então, hoje a gente está aqui com o lançamento desse nosso caldeirão aqui que o Feitosa está falando. Então, a gente vai compartilhar aqui no chat para vocês o acesso a esse nosso First Job, ao nosso programa, para vocês entenderem cada detalhe dessa jornada e vocês entenderem o quanto que está sendo complementar mesmo a tudo que a gente está falando aqui, a todas essas dores, essas dúvidas e esses medos que são extremamente naturais, né? Mas que a gente quer estar com vocês nesse momento de construção, de desconstrução e de construção, né? E nesse momento de entrada consolidada mesmo no mercado de trabalho. Então, a gente, no nosso lançamento, está com condições totalmente exclusivas e especiais, assim, então vão ser só para as primeiras pessoas que se inscreverem, vai ser só para quem estiver aqui ao vivo com a gente no nosso webinar, isso aqui fazia parte da surpresa que eu comentei no começo, né? Então, a gente está com um preço especial de lançamento, uma condição especial também, um parcelamento de 12 vezes sem juros, então, todas essas condições são exclusivas aqui para o nosso momento de lançamento, então, já vou deixar com vocês aqui o chat, um QR Code também para vocês acessarem.
E também o nosso grupo no WhatsApp, né? Então, no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai continuar toda essa conversa e toda essa discussão. Então, convido todos vocês para entrarem lá também, inclusive para acessarem o nosso cupom exclusivo aqui do lançamento. E a gente, infelizmente, já está encerrando, né? A conversa aqui está muito boa, mas a gente já está nos nossos minutos finais. Então, eu queria convidar aqui o Vitor primeiro, para trazer para a gente uma dica, né? Algo complementar aqui de tudo que a gente já trouxe, Vitor. O que você falaria? Qual seria a sua dica e mensagem final? Eu não perderia esse link, né? Até que você fez a pergunta lá para a Joyce e para o Feitosa, o que eles fariam há um tempo atrás. Pô, se eu pudesse levar o First Job lá para trás, eu levaria. Eu acho que esse momento da gente estar aqui, pô, com todo o capricho e cuidado que o time tem feito aí do lado da First, eu acho que recomendo, na verdade, todo mundo a fazer parte desse novo projeto. E pode ter certeza que vocês vão sair transformados dessa experiência. Maravilha, olha que isso a gente não tinha nem combinado, hein, gente? Joyce, e você? Qual seria a sua mensagem final aqui, dica que você daria? Legal. Eu acho que eu vou trazer novamente, porque eu realmente acho muito importante, né? A palavra confiança e autoconhecimento. Acho que a gente falou diversas vezes, né? E eu, como psicóloga, não posso deixar de falar disso. Para mim, é uma chave muito importante para alavancar o nosso desenvolvimento e crescimento pessoal, para além do profissional, como ser humano. Eu acho que esse exercício interno, ele realmente é o que dá clareza para a gente. O que é importante na nossa vida e o que é importante para a gente encontrar numa empresa, por exemplo, o que a gente valoriza, o que a gente não abre mão, que tipo de ambiente, que tipo de cultura faz ou não faz sentido para a gente, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente saber até se aquela empresa é ou não é para a gente, e assim a gente também poder ser seletivo com os processos, e não só os processos nos selecionar. Então, eu acho muito importante que seja uma via de mão dupla, assim, que realmente os candidatos tomem esse espaço que é deles, assim, de também fazer as escolhas, mas para isso eles têm que fazer esse trabalho anterior de se conhecer, e de no momento ali de se posicionar, também ter muita confiança sobre tudo que eles já tiveram de trajetória mesmo de vida. Então eu queria só fechar com essa mensagem que para mim é muito central, assim, muito importante. Ai, muito bom. E eu acho, acrescentando aqui, gente, eu acho que isso também é o que me dá mais orgulho de estar participando desse projeto e desse programa, sabe, do First Job. Então, eu vou repetir, vou falar do caldeirão aqui, mas é esse olhar tanto para o autoconhecimento e se aprofundar nisso. Então, lendo os comentários de vocês, me conectei muito com o meu período na faculdade disso, ou com momentos não só no período da faculdade, mas período de troca de emprego, né, que a gente reflete muito sobre essa questão também. Então, olhando para esse aprofundamento em autoconhecimento e o que eu preciso levar ali no processo seletivo, é muito o que a gente está construindo no First Job. É esse match e colocar tudo isso no caldeirão mesmo. Então, esse autoconhecimento, esse processo seletivo e oferecer isso com o desafio prático, né? Então, o que o Feitosa comentou lá atrás, né? Disso ser também uma experiência e disso também poder estar ali no nosso currículo como mais uma experiência e não como um curso, é porque a gente desafia vocês durante 5 semanas a pegarem um problema real que o mercado de trabalho está enfrentando, executar um projeto em cima disso a partir dessas competências que vocês vão estar se desenvolvendo com a gente. E ali no final ter a oportunidade de apresentar isso para os gestores do problema, para os gestores da empresa que estão envolvidos, né, imersos nisso e que vão estar ali tendo um olhar de fora para a resolução desse problema. Então, é por isso que não tem palavra melhor mesmo do que caldeirão para representar aqui, né? E, Feitosa, qual reflexão aí que você deixa para a gente fechar a nossa live? Vitor quer comentar. Desculpa, pessoal. Só complementando um pouco da Joyce, né, e dando realmente uma dica para o pessoal, tenham resiliência. Eu acho que é o início de carreira, não se cobrem tanto, tem um mundo inteiro aí, uma vida inteira pela frente. Vocês vão receber vários nãos, alguns mais, outros menos, mas não desistam, né? Acreditem em você sempre. Eu acho que o Feitosa falou algo muito legal aí do autoconhecimento, entender
e ter essa vontade, além de entender, né, ter essa vontade de buscar esses skills que estão faltando. Ir para cima, galera. Vai receber não, vai receber sim, não tenham medo, não se desesperem, né? Confiança sempre, e é isso. Muito bom. Pode falar, Feitosa. Boa. Bom, pessoal, eu quero convidar vocês para abraçar o caos. A gente vive, como eu falei, num mundo mega complexo, cheio de incertezas, e uma das maiores certezas que a gente tem é que o caos ele está sempre em constante, né? Ele é uma constante. E dentro do mercado de trabalho, na nossa vida pessoal, eu sei que nessa fase especificamente a gente passa por muitas incertezas, né? Por muitas dúvidas, muitas curiosidades. E tá tudo bem você não saber ainda qual é o seu propósito, tá tudo bem você não ter um mapa completo do seu autoconhecimento, tá tudo bem você não saber qual segmento você quer trabalhar ainda. Só não tá tudo bem você ficar na inércia. Então, que você também esteja em movimento, junto do mundo, buscando essas respostas. Aqui no First Job, a gente também vai te dar muitas perguntas, tá? Nem sempre só as respostas. Porque a gente acredita que é a partir da reflexão que, de fato, a gente vai crescer. Tem uma poesia que eu adoro, do Rubem Alves, chamada Ostra Feliz Não Faz Pérola. Porque é a partir da dor que, de fato, a gente gera novos aprendizados, novos conhecimentos, mais crescimento na vida, né? De forma geral, mais desenvolvimento. Então, que a gente possa encontrar uma pérola super bonita lá no final da nossa jornada, mas que entenda que durante a trajetória vai ser um pouco doloroso, sim. É isso que vai nos trazer uma sensação de estar evoluindo enquanto pessoas e profissionais. Então, vamos abraçar o caos, vamos entender que esse processo doloroso faz parte, mas que a gente está aqui também para te ajudar a amenizar esse processo, né, e a superar esses desafios da melhor forma possível. Com um pouco de dor, é claro, mas também com muita alegria, com muito ganho, muito benefício, muita felicidade, né? A Joyce pontuou isso super bem, a gente precisa ser feliz no durante, né? Então, fica esse convite, espero que vocês consigam abraçá-lo. Gente, não tinha como fechar de uma forma melhor, né? Assim, muito obrigada mesmo, Feitosa, por essas falas, né, finais aqui. Muito obrigada, Joyce e Vitor, por terem compartilhado tanto da bagagem de vocês. Foi muito rico mesmo, muito obrigada, assim, não tinha como para mim ser melhor. E eu espero que todo mundo que, né, tenha participado aqui com a gente tenha se divertido e tenha aprendido muito, assim. Porque esse é o nosso jeito first de fazer as coisas, gente. É com muita felicidade, que nem a gente estava falando, mas é com muito aprendizado também, é de uma forma divertida, mas de uma forma que a gente se transforme. E estou totalmente à disposição nos próximos dias para a gente fazer acontecer, né, com esse First Job, né? Para a gente vir todo mundo para o First Job e conseguir, durante essas 5 semanas, amenizar um pouco desses angústias e desses pontos aqui que a gente comentou. Então, todo mundo aqui já tem meu contato e a gente fica em conversa para a gente conseguir trazer todo mundo aqui para o First Job nesse momento, inclusive do lançamento, que a gente está com uma condição tão melhor de pagamento e de inscrição. Então, vocês todos vão ser muito bem-vindos e eu me coloco totalmente à disposição para a gente continuar essa conversa. Agradeço demais a todos mesmo. Muito, muito obrigada, gente.